Olá a todos, o meu nome é Fábio, estou-vos a falar da parte da Invictus Relocation em Portugal. Somos uma empresa especializada em mudanças internacionais e estou aqui para esclarecer algumas questões que acho que são pertinentes para vocês. Então, quem poderia entrar com bagagem desacompanhada em Portugal? A bagagem desacompanhada em Portugal ela pode ser feita por qualquer cidadão, qualquer nacionalidade, e pode ser feita com o pagamento de impostos ou com a isenção de impostos. O que decide se a carga, se a bagagem desacompanhada é taxada ou não, será o estatuto do cliente e o intuito com que é feito o transporte para Portugal. Por exemplo, uma pessoa que estiver a mudar definitivamente para Portugal, ela tem direito a trazer os seus bens pessoais. Uma pessoa que esteja a fazer um transporte comercial ou que esteja a enviar coisas para um amigo, aí já terá que pagar impostos para trazer as coisas. Pausa nessa. Será também o atestado de residência, que é um documento que é emitido aqui pela Junta de Freguesia na área de residência aqui em Portugal. Suponhando que um cliente reside em Lisboa, terá que se dirigir à Junta de Freguesia mais próxima em Lisboa, obtendo um documento que indica que ele reside na morada X em Lisboa. E depois tratam-se de formulários aduaneiros que nós próprios aqui, enquanto empresa, fornecemos e ajudamos o cliente a preencher. Caso o cliente não tenha morada fiscal ou não consiga obter todos estes documentos, ele pode sim trazer a sua bagagem, mas ela pagará imposto. Contudo, mesmo pagando imposto, são necessários alguns documentos, como uma cópia do passaporte, a declaração de valor, o seu número fiscal e fazer uma lista atribuindo valores aos bens que estão a ser transportados. Nessa lista, todos os bens que sejam transportados, eles têm que ser indicado um valor por cada artigo e depois o valor total será taxado pela alfândega. A próxima pergunta é se é necessário o apostilamento dos documentos no Brasil. Ora bem, para obter o certificado de bagagem no consulado português no Brasil, será necessário providenciar alguns documentos que serão apostilados, mas todos esses documentos apostilados devem ser confirmados diretamente com o consulado, porque varia de consulado para consulado e varia de caso para caso. Portanto, é importante que a pessoa interessada faça esse contato inicial com o consulado para verificar exatamente que documentos é que tem que providenciar. Uma pergunta: com quanto tempo o cliente, a pessoa, precisa fazer o contacto com as empresas? Ora bem, num processo de mudança, é muito importante que a pessoa esteja informada de tudo o que vai acontecer e tudo o que é necessário providenciar. Portanto, quanto mais cedo esse contacto for feito, melhor vai ser para o próprio cliente, porque vai permitir ter um entendimento muito melhor de tudo o que é necessário providenciar e permite que tudo seja feito com calma e com tempo e assegura que a mudança é bem feita e que corre tudo bem com as alfândegas, tanto do Brasil como de Portugal. As despesas a serem pagas em Portugal? Ora bem, isto é uma pergunta bastante difícil de responder, porque é tudo muito variável e varia sempre de caso para caso. O que nós podemos antecipar é que há despesas que elas são fixas. E que despesas são essas? São despesas, imaginemos, suponhamos que a bagagem desacompanhada vem por via marítima, ela vai ter o custo de porto, que é o custo do manuseamento no porto, o custo do container e custos associados com essa movimentação. Se vier via aérea, vai ter o custo de movimentação no aeroporto e esse mesmo manuseamento. E outro custo, que também ele pode ser fixo, é no caso dos clientes não terem a documentação necessária para providenciar o despacho, tem o custo do imposto só. Esses são os três custos assim, mais ou menos fixos. Os outros depois é variante conforme a morada, o acesso e todos esses pequenos detalhes, mas sendo bem acompanhada a mudança não tem porquê de haver surpresas. Quanto tempo leva em média o desembaraço marítimo e aéreo desde a data de chegada da mercadoria a Portugal? Ora bem, tudo depende da velocidade com que o cliente providencia os documentos. Ou seja, quanto mais cedo o cliente nos providenciar os documentos a nós, mais cedo nós, enquanto empresa, providenciamos os documentos à alfândega e tudo se encaminha para ser um processo mais rápido e mais bem feito. Mas demora em torno, tanto marítimo como aéreo, 6, 7 dias úteis até ficar concluído. Isto falando num âmbito normal em que todos os documentos são providenciados a tempo.